prática, prova didática, o bom e velho dar uma aula. Pois é, esse é um conteúdo que pode aparecer no seu concurso e é o tipo de conteúdo que muita gente deixa de lado e até dá para entender, mas no fim das contas faz muita diferença. E por que deixa de lado? Porque é uma etapa depois de você precisar ir bem na prova objetiva e muitas vezes também na prova discursiva, depois que você faz uma redação. Dar uma boa aula, você pode pensar, bom, eu já tenho experiência em dar aula, tudo tranquilo para mim, não preciso nem me preparar. Mas eu vejo muita gente que tem experiência em dar aula, mas chega na hora de um processo seletivo, de um concurso, não vai tão bem assim, comete erros básicos que assistindo esse vídeo você não vai cometer. Eu sou a professora Bárbara, sou responsável aqui por esse canal do YouTube, por isso eu espero que você se inscreva e já curta esse vídeo. Também tô lá no Instagram, @concursos.educaçãofísica, e tenho experiência sendo banca, não de concurso, mas de processo seletivo, analisando aulas de professores, colegas da educação física que iriam atuar no ensino superior, então a exigência era ainda maior. E aqui nesse vídeo eu vou compartilhar com você o que é necessário de entender, o que você precisa ter atenção e se preparar para quando chegar na hora da sua prova didática, dessa etapa do concurso que você precisa dar uma aula, você chegue com segurança, tudo pronto e atenda aos critérios de avaliação, aquilo que pode te aprovar, assim espero, no seu concurso. Eu vou te mostrar 5 pontos para você ter atenção na sua preparação, desde o comecinho até o dia da aula mesmo. Então fica ligado, fica até o final, porque vai valer a pena. Primeira coisa super importante é você ler bem essa parte do edital. Pois é, eu sei que o edital muitas vezes tem muitas páginas, muitas mesmo, mas é importante que você olhe com atenção também essa etapa. Lá no edital vai ter todas as informações da prova objetiva, que conteúdos vão cair, e também da prova didática. Se tem prova didática no seu edital, você tem que prestar atenção em alguns pontos em especial. Primeiro, quanto tempo você vai ter para dar a sua aula? É a partir disso que você já vai planejar o conteúdo que você deve preparar. Segundo, qual vai ser o tema? Muitas vezes o edital já indica, nem que seja o seguinte, olha, o tema vai ser sorteado, ou então o tema será escolhido a partir dos conteúdos da parte específica do edital que vai ser cobrado também na prova objetiva. Então, algum tipo de indicativo sobre o tema o edital já vai trazer. Outro ponto, quais serão as partes da aula? O que vai ser avaliado? O que você precisa incluir? E aqui é um ponto super importante que muita gente ignora. Todo mundo pensa, bom, aula, início, meio e fim. Mas com frequência, lá no edital vai estar indicando que você precisa apresentar os objetivos da aula, que você precisa ter algum tipo de avaliação durante a sua aula, que muitas vezes você precisa até utilizar algum método em específico para a sua aula em si, ou então para avaliação ou em qualquer momento, como por exemplo metodologias ativas. Então esse tipo de informação já consta no edital, é importante que você leve em consideração. Outro ponto, plano de aula. Precisa entregar? São quantas cópias? O que precisa ter? E aí essa entrega geralmente é impressa, então você precisa se preparar com antecedência, já pensar uma estrutura de plano de aula, melhor ainda, já deixar pronto, né, se possível, para que quando tem a definição do tema, você já consiga fazer dentro dessa estrutura, já deixe semi-pronto para que você possa de fato se dedicar ao conteúdo da aula quando chegar perto do dia da prova, do dia que você vai dar essa aula para a banca. E ainda outro ponto que o edital pode indicar é quem vai ser o público-alvo. Se você precisa selecionar alunos de um ano em específico, algumas vezes pode até ser exigido uma aula de nível de graduação em educação física, então você precisa colocar mais conhecimento ainda
dúvida. Essas informações podem aparecer logo de início no edital, ou então a banca divulgar uma outra informação depois, já mais especificando a parte da prova didática. Então também é importante que você fique de olho durante todo o processo, especialmente se você for aprovado e tiver na classificação para fazer a prova didática. Segundo ponto super importante para fazer uma boa prova didática, você vai precisar fazer um recorte do tema. O que isso quer dizer? Recorte, né, é pensar um tema grandão e você vai pegar uma parte dele, porque dentro de um tempo de uma aula não dá para trabalhar tudo. Então imagina, por exemplo, um tema fisiologia do exercício. Nossa, tem livros e livros, milhares de páginas sobre isso. Então na sua aula, né, aquilo que você vai apresentar tem que ser uma parte e isso tem que estar muito bem definido. Quando você fala hoje a aula é de fisiologia do exercício e eu vou falar os elementos principais, isso não quer dizer nada. Você precisa dizer, olha, dentro dessa aula a gente vai trabalhar com esse conceito, com esse conteúdo, o entendimento dessa parte, ser bastante específico. Isso te facilita na hora de organizar o conteúdo para você não se perder e facilita para a banca que está te avaliando de entender qual é o conteúdo, qual é o ponto importante ali que você vai trabalhar naquela aula. E aí na escolha desse recorte é importante que você selecione aquilo que te dá segurança para trabalhar. Por quê? Porque muita gente quer parecer que sabe muito daquele assunto ou acha que tem um conteúdo que é o que a banca quer ouvir. E na verdade, quando você faz isso, você se coloca de uma maneira insegura e a banca percebe. Tudo bem nervosismo, a banca espera isso dos candidatos, mas você, na hora que estiver passando o conteúdo, demonstrar que não sabe bem aquele conteúdo, que não está seguro com o que você está falando, aí sim isso te leva a uma nota mais baixa. Por isso, escolha aquilo que realmente te dá segurança como recorte do tema escolhido para o seu concurso. Terceiro ponto, a aula precisa ter um início, um meio e o fim. Eu sei que isso pode parecer básico, mas muita gente se esquece disso. Por quê? Porque começa a aula atropelado, com o nervosismo, porque não teve uma preparação anterior. Aí, no meio, se perde e chega no final, a aula termina muitas vezes a banca falando, acabou o seu tempo. Isso é muito ruim. Por isso, sabendo quanto tempo você tem, selecionando o tema e o recorte daquele tema, vendo quais são os critérios e o que a sua aula precisa ter, você precisa planejar exatamente o que você vai falar no início, no meio e no final. O início é legal que sempre você comece mostrando qual que é o objetivo da aula e localizando aquela aula. Por exemplo, no próprio concurso você pode dizer, na aula anterior foi trabalhado esse tema, então nessa aula nós vamos dar continuidade, ou então nessa aula nós vamos começar esse tema. Então nessa localização e falando o objetivo da aula, você já ajuda a localizar a banca já começa a entender aonde que aquela aula se localiza numa sequência de aulas, e isso faz mais sentido. Isso mostra que você é um professor, uma professora que tem planejamento. Depois, no meio da aula, é o conteúdo em si, e é muito importante que ele tenha relação com aquilo que você disse, que é o objetivo da aula e, obviamente, de acordo com o tema previsto no concurso. No final, é sempre legal você fazer uma revisão daquilo que foi dado na aula, trazer o objetivo e mostrar como aquele objetivo foi cumprido, se necessário, dar um direcionamento para uma próxima aula, qual seria a continuação daquele conteúdo e também fazer a avaliação. Então, numa estrutura como essa, mesmo que a sua aula seja curta, às vezes de 10, 15 minutos, é importante que tenha essas partes, porque mostra que você é um professor que se preocupa com a didática, que localiza a aula. Isso torna a sua aula mais qualificada. Só com essas dicas você já estaria fazendo uma excelente prova didática, então espero que você já tenha curtido esse vídeo e continue me acompanhando por esse canal, porque com certeza tem muito mais que vai te ajudar em todas as fases do concurso. Quarto ponto para você fazer uma excelente prova didática é localizar a sua aula. Já falei um pouquinho no tema anterior, no item anterior, porque isso faz bastante diferença no começo e no final da aula. O que é localizar a aula?
é mostrar em relação a outros conteúdos que dariam uma sequência lógica na sua programação daquele conteúdo para ser ensinado, indicando que você não está pensando uma aula de uma maneira isolada. É claro que você vai dar uma aula só no seu concurso, porém, toda aula ela tem relação com outros conteúdos, a gente nunca começa uma aula do zero, nem que seja para começar a entender o que os alunos já sabem daquele conteúdo ou começar um conteúdo novo. Então, ter essa localização mostra para a banca que, primeiro, você tem uma preocupação com o aluno, você está pensando não só em uma aula, mas pensando no todo, no conjunto e numa sequência. Então, quando você mostra que tem uma sequência lógica, que tem um sentido daquele conteúdo ser trabalhado e não é simplesmente aleatoriamente escolher um conteúdo qualquer para trabalhar, indica para a banca que você tem uma didática, que você segue uma boa lógica. Dica número 5. Inclua referências bibliográficas. Isso é uma parte do plano de aula que todo mundo sabe que tem, porém muita gente deixa ali para o final sem muita importância. Isso para a banca é um indicador de que você conhece do conteúdo e que muitas vezes você não conhece só os textos tradicionais. Então é comum que a pessoa olhe e fale, deixa eu pegar aqui uma referência de um livro conhecido desse conteúdo e pronto, acabou. E às vezes aquele livro não está falando aquilo que o professor utilizou na aula. Ou então é só uma referência e uma referência muito antiga. É claro que a gente tem livros clássicos e eles são importantes, mas quando você só usa um livro antigo, você passa a impressão para a banca que você não se atualiza. Então, você botou aquele livro só para preencher ali o que precisava, para cumprir tabela, e não de fato tem aquele conteúdo, tem aquele conhecimento. Por isso, na hora de construir a sua aula, de fato use referências, cite quais são as referências, quem são os autores que você está usando como base e coloque também autores recentes de artigos científicos, que muitos têm disponível gratuitamente na internet, então não custa muito você buscar artigos daquele tema que você vai trabalhar e conversar com aqueles autores. Pode ser concordando, pode ser discordando também. Quando você faz isso, você mostra para a banca que você não simplesmente pegou qualquer coisa da internet, usou a primeira página do Google para resolver aquilo e se livrar do problema. Você mostra que aquele conteúdo você entende quais são as diferentes partes dele quando você localiza dentro das diferentes aulas que você apresenta essa informação para a banca, você usa referências tanto clássicas quanto recentes, mostrando que você está atualizado, que você entende quem são os autores e textos tradicionais, mas também traz informações recentes, você se posiciona sobre aquilo, concordando ou discordando, não tem problema nenhum em relação a isso. E, acima de tudo, você cria uma aula com planejamento e com uma boa preparação. Tenho certeza que, seguindo esses 5 passos, você vai fazer uma aula diferenciada. Aquela aula que a banca vai olhar e vai lembrar daquele candidato, daquela candidata que fez diferente do que a maioria faz. Porque a maioria se preocupa em cima da hora, faz de qualquer jeito, pega qualquer informação aleatória, não organiza isso de uma maneira que eu tenho certeza que você, que está aqui até o final desse vídeo, vai organizar. Por isso, parabéns por chegar até aqui. Aqui você já está se mostrando diferente e deixa aqui nos comentários se você chegou nesse vídeo até o final, porque eu quero saber quais são os nomes que estarão muito em breve no Diário Oficial como professores concursados por esse país. Siga acompanhando o meu canal e eu vejo você num próximo vídeo.